Bom, a ferramenta de movimentação, ela eu vou mostrar agora como que ela funciona, apesar dela aparentemente ser simples, é somente para mover realmente o objeto, mas quando a gente usa ela junto com o Snap, tem algumas alguns detalhes que podem complicar e se a gente não souber utilizar, ele acaba atrapalhando e vai ser muito difícil a gente conseguir colocar o objeto exatamente onde a gente quer. Se for por chute ou ficar movendo e tentando, ok? Quando a gente entende como que a ferramenta funciona, vai ficar bem mais fácil a gente conseguir utilizar ela junto com o Snap, ok? Eu vou começar mostrando sem o Snap ativado. A gente já colocou essa barra aqui dos eixos. Quem não viu ainda como que coloca, a gente dá um clique nessa parte vazia com o botão direito e vai marcar essa opção aqui, certo? Se a barra vier voando, ficar aqui flutuando, a gente arrasta e posiciona ela aqui, tá ok? Então, para a gente começar a entender a ferramenta de movimentação, eu vou explicar ela com o Snap desligado. Vindo aqui, eu clicando e selecionando o objeto, como eu já mostrei na ferramenta de cópia, a gente pode selecionar também usando essas ferramentas, ou usando a ferramenta de somente selecionar, tá certo? Eu vou com a ferramenta mover, selecionar meu box, e vou clicar e segurar nesse eixo. Ele vai mover travado no eixo X. Mesmo que eu coloque o meu mouse para cima ou para baixo, nesse caso aqui, tentando mover no eixo Y, ele não vai. Ele vai travar no eixo X. Ctrl Z. Mesma coisa se eu vier selecionar o eixo Y. Eu posso clicar em cima do eixo e ele vai travar no eixo Y. Ele não mexe nem para cima nem para baixo, nem no eixo X, somente no eixo Y. Tá ok? Então, mesma coisa vale para o Z. Outra coisa é que não necessariamente eu preciso clicar em cima desse eixo. Eu posso, no eixo que tiver travado, eu posso clicar em cima do meu objeto e mover no eixo travado. Mudar para o eixo X. Mesma coisa para o Y. Então, qual alguns detalhes que fazem a diferença na hora da gente mover, certo? Primeiro que a gente precisa clicar em cima do objeto ou no eixo. Eu posso clicar fora e pegando aqui a pontinha do eixo ele vai mover, certo? Eu também posso alterar o eixo clicando aqui. Ele altera lá em cima também à medida que eu clico. Z, Y, X. Para utilizar dois eixos ao mesmo tempo, eu posso ou selecionar aqui. Ele ativou agora dois eixos. Onde está amarelinho, mostra que o eixo está ativado. Ou então eu posso modificar clicando e segurando. Eu tenho as opções aqui de Y e Z para mexer nesses dois eixos. Se eu utilizar aqui as nossas vistas, tenho aqui a vista da esquerda. Vou colocar essa viewport aqui na minha vista da esquerda. E vou apertar o Z. Apertei duas vezes. Vou apertar F3. Ok. Então, eu vou mexer aqui somente nesses dois eixos. Z e Y, que é o que está marcado aqui em cima também. E vocês podem perceber, ó, que ele mexe só nesses dois eixos, travado, ok? Mesma coisa para o eixo X e Y. Dá para ver agora que ele não sobe mais o objeto. No eixo Z ele não mexe. No eixo X e Z, vocês vão ver que ele vai ficar só subindo e descendo, mas ele não vai mexer no eixo Y. Tá ok? E eu posso alterar esses eixos também clicando aqui no quadradinho entre um eixo e outro. Eu altero o eixo, os dois eixos que eu estou selecionando. Ok? Vou aqui Alt W, maximizar minha viewport novamente.
aqui eu consigo alterar o eixo que eu estou movimentando, tá ok? Então fica a critério, fica a seu critério escolher como que você quer modificar, se você quer vir aqui, ficar clicando, escolhendo, ou então se você quer modificar, selecionando apenas um eixo, dois, voltando para um eixo, qual que você quer e qual que você precisa selecionar, tá ok? Então, agora vamos começar a modificar a mover com o Snap, que é onde complica um pouquinho mais. Essa última função, ele vai travar o eixo quando a gente estiver usando o Snap. Eu vou mostrar ela com e sem, a gente vai entender a diferença, como que ela funciona. E à medida que a gente for trabalhando aqui, quando a gente fizer o mirror para o outro lado e precisar fazer a nossa movimentação, eu vou ainda fazer ela pausada, explicando como que ela funciona, para deixar bem claro. E a minha intenção é que vocês consigam fazer essa movimentação sem dificuldades. No começo, lógico, tem alguma dificuldade, mas à medida que você for praticando, como eu disse no vídeo das considerações iniciais, à medida que você for praticando, vocês vão fazer isso rapidamente sem a menor dificuldade. E à medida também que a gente for avançando nos vídeos, eu não vou pausar tanto para fazer ele tão explicativo. Então vamos lá. Eu vou ligar aqui a ferramenta Snap. E agora eu vou habilitar essa ferramenta aqui que ele trava no eixo. Então o que é que acontece quando eu ligo essa ferramenta aqui? Ele sempre vai me pedir um eixo de referência que ele quer movimentar. Tá ok? Então eu vou colocar aqui no eixo XY. Eu quero colocar essa peça de volta aqui. Ela está movimentada no eixo Z e está deslocada também no eixo XY. Então eu vou aqui com o meu eixo XY ativado, vou clicar dentro do meu objeto. É importante sempre clicar dentro, em cima dele, né, no caso. Se eu clicar aqui fora, mesmo que o meu snap esteja pegando no cantinho, ele vai desselecionar o objeto, não vai mover. Então quando o ícone muda, ó, aqui ele vai. Se eu clicar aqui com esse ícone no sinalzinho de mais, ele vai selecionar e mover o meu objeto. Se eu clicar aqui fora, mesmo o snap estando ativado, ele não vai pegar, ok? Então, essa é a primeira dica. É muito importante vocês clicarem em cima do objeto. Eu vou selecionar ele, ou então eu posso, sem selecionar, só posicionando em cima, já clicar, mover e soltar. Ele moveu só no eixo XY, então ele não desceu. O eixo Z eu vou ter que colocar aqui agora, ou poderia ativar aqui. E agora eu vou pegar um ponto de referência, esse aqui, vou descer e soltar aqui, tá ok? Mais uma vez, lembrando de clicar dentro do objeto, certo? Sempre clicar dentro. Dentro que eu estou falando é em cima do objeto. Então, sempre lembrar de clicar em cima dele. Se clicar fora, vai desselecionar e você vai ter dificuldade de fazer essa movimentação. Tá certo? E se eu quiser agora mover esse pilar para cá, vou pegar esse cantinho aqui, vou colocar ele no eixo XY. Eu poderia também clicar aqui. Normalmente eu vou selecionar por aqui. E vou fazer essa movimentação aqui. Ó. Ele vai já em dois eixos. Certo? Vamos agora colocar aqui em cima. Como que eu faria essa movimentação aí? Vou pegar esse cantinho. Posso pegar aqui em cima também, não importa, porque ele não vai descer, porque ele está travado no eixo XY. Então, mesmo que eu pegue esse ponto de referência, ele vai alinhar movendo só no eixo XY. Ok? Então, ele moveu para o canto que eu queria. Agora eu quero subir. Então, eu vou ativar aqui meu eixo Z, vou dar um clique. E, nesse tipo de situação aqui, ocorre o seguinte. Eu posso dar um clique aqui e ele mover. Eu já sei que não vai dar certo, porque o ícone está mudando. Está mudando para o ícone de selecionar e mover. Tem três ícones que a gente vê distinção. Um é essa setinha do mouse, que ela vai desselecionar. Esse ícone aqui, que o mouse se transforma, nesse maisinho, ele vai selecionar.
Opa, ele deveria estar selecionando de baixo. Só porque eu comentei ele não está indo. Mas enfim, corre o risco de você acabar selecionando o objeto que está por trás e mover ele, no lugar de mover o objeto que você deseja. Então, esse aqui seria o correto, a gente pegar com esse ícone aqui, essa cruz, né? Então, como que eu posso fazer esse tipo de seleção? Tem aqui embaixo o cadeado. Quando a gente ativa ele, o atalho é o espaço. Então, cuidado quando quiser confirmar uma ação. Eu sei que é comum, principalmente quem já trabalha usando AutoCAD, ficar apertando o espaço para confirmar uma ação, né? Então, se você apertar o espaço, ele, com o objeto selecionado, ele não vai deixar você de selecionar. Em qualquer lugar que eu coloque o mouse agora, ó, o ícone não muda. Ele está sempre preparado para mover essa peça e trabalhar com ela. Se eu apertar o espaço, ele deseleciona, ele destrava, quer dizer, e eu consigo selecionar outros objetos, ok? Então, se você estiver preso tentando mover um objeto e não estiver conseguindo, a ferramenta de mover, a ferramenta de travar o cadeadozinho aqui, provavelmente está ativado, certo? No começo vai ser muito comum vocês fazerem isso aqui, mas logo logo acostuma e vão pegar o jeito de usar o cadeadozinho aqui. Então vamos lá, se eu quiser ter certeza que eu estou pegando esse objeto, eu vou apertar o espaço para travar esse objeto. Vou mover ele com o eixo Z ativado, pegando nessa pontinha. Posso pegar de referência essa altura aqui. Então, ele vai subir. Outra vantagem é que eu não preciso clicar dentro do objeto. Se o snap aparecer, eu estou com o cadeado ativado, não tem perigo de selecionar esse objeto. Eu posso clicar em qualquer lugar com o snap, portanto, desde que o snap esteja no ponto de referência que eu quero, e ele vai funcionar. Posso mover para cá, por exemplo, com referência nessa altura. Então ele alinha aqui por cima, tá ok? Então, principalmente objetos pequenos, que a gente não tem certeza se está pegando exatamente no ponto desejado, eu vou colocar, por exemplo, aqui, eu quero selecionar o meu eixo XY. Se eu clicar aqui, ele vai selecionar essa parede. Então, eu aperto o espaço, travo o meu objeto, não tem perigo de selecionar, eu posso agora alterar meu eixo, mesmo clicando em cima dessa outra parede. Vou selecionar o eixo XY e eu quero mover, por exemplo, ela para cá, para esse pontinho, o midpoint. Então eu venho aqui, o snap não está aparecendo, eu vou destravar e travar de novo. Às vezes ele tem esse pequeno defeito. Vou pegando o midpoint, segurar, arrastar e vou soltar aqui. Tá ok? Nessa ferramenta aqui vocês vão ver que eu vou usar ela bastante. Às vezes eu nem preciso, mas eu já uso ela no automático porque não corre o risco de, sem querer, eu selecionar um objeto na hora de mover e acabar pegando outro objeto que está atrás, por exemplo. Então, mais uma vez, se eu quiser mover aqui, travei o objeto, segurei, arrastei e soltei. Ok? Se eu quiser tirar uma cópia voltando esse objeto para lá, posso fazer com ele travado também. Seguro o Shift, move o objeto desse pontinho, está travado no eixo XY, e eu vou soltar aqui. Ok? Vou deletar isso daqui. Quando eu tirar a cópia, ele automaticamente destrava o cadeado, porque agora ele está com o objeto que você tirou a cópia, né? Então ele automaticamente destrava o cadeado. Tá, então agora a gente já entendeu como que funciona mover sem o snap, com o eixo travado. O atalho para ligar e desligar o snap é no S. Eu posso selecionar o eixo. Com o eixo já tiver selecionado, eu clicando em cima do objeto também vai. Posso mover em 2 eixos. O que eu não consigo mover sem o snap ligado é em 3 eixos ao mesmo tempo, porque o programa precisa de uma referência. Se eu começar a mexer em 3 eixos ao mesmo tempo, ele não teria como me dar uma noção de onde esse objeto está vindo, para onde é que esse objeto está indo, né? Então, para a gente conseguir mexer nos 3 eixos de uma vez só, a gente vai ter que ligar o snap e desligar a função de travar no eixo.
Agora todos os eixos estão marcados, ó, a gente consegue mexer para qualquer lugar, desde que a gente indique uma referência. Então, por exemplo, quando eu selecionar esse ponto, eu vou dizer onde é o meu ponto de referência que eu quero que ele vá. Então ele vai de ponto a ponto. Vou pegar, por exemplo, vou descer esse objeto aqui, desliguei o snap, eu quero fazer uma movimentação livre, não quero dar referência nem nada, eu quero só descentralizar aqui de cima. Então, agora eu vou ligar meu snap, tá? Eu quero que esse pontinho aqui fique justamente aqui em cima, que esse pilar encaixe aqui. Então, ao invés de mexer primeiro no eixo X para lá, depois no eixo Y para cá, e depois fazer o alinhamento no eixo Z, posicionando ele aqui em cima, eu posso levar agora direto de ponto a ponto. Vou clicar em cima do meu objeto, nesse pontinho, vou tirar o zoom e vou mover aqui para essa quina. Ok? Então ele vai de ponto a ponto direto. Mesma coisa, se eu quiser mover agora para cá, eu poderia clicar sem querer aqui fora, ó, mais uma vez, lembrar de clicar em cima do objeto, ou então travar ele, apertando o espaço. Se o snap pegar, você já pode mover, não tem problema nenhum. Peguei o pontinho de referência que eu quero, mover para cá. Ele já vai de ponto a ponto, certo? Então, muitas vezes vai ser mais fácil movimentar dessa forma. Eu vou com ele travado ainda, vou movimentar para o canto original dele. Vocês podem ver que é fácil fazer a movimentação, desde que a gente entenda esses detalhes de clicar dentro e de saber a hora de utilizar o snap com o eixo destravado, que a gente mexe de ponto a ponto, ou então quando a gente quiser utilizar o eixo travado, que eu vou dar mais um exemplo de como a gente pode utilizar a opção do eixo travado, né? Talvez você esteja se perguntando por que precisa travar o eixo. Então vamos supor que eu quero que essa distância aqui, que eu não sei quanto é, ela permaneça a mesma quando eu trouxer esse pilar somente no eixo Y, certo? Mas eu quero que essa face aqui fique alinhada com essa outra. Que ela faça esse alinhamento aqui, mas ela permaneça nessa mesma distância. Então eu vou travar o eixo, vou dizer que eu quero que eu use o snap travando um eixo, no caso aqui o eixo Y, que eu quero mover ele assim. Não quero que ele se desloque no eixo X nem no Z. Vou pegar esse ponto de referência, poderia ser qualquer um desses aqui, dessa face, poderia ser o midpoint aqui, desse outro lado, ou esses da base, ok? Vou pegar esse ponto aqui, vou trazer no eixo Y e vou soltar aqui. E ele faz esse alinhamento perfeitinho, sem problema nenhum. Só teria que ajustar o eixo Z, porque ela estava aqui em cima dessa muretinha. Vou colocar aqui no eixo Z, pegar esse pontinho e arrastar para a base desse outro. Tá certo? Então, dessa maneira eu consegui traçar um alinhamento aqui perfeito. Eu posso fazer um plane, essa diagonal para essa. E ficou perfeito esse alinhamento aqui com esse outro. Se eu fizesse de ponto a ponto, eu não conseguiria. Se eu não levantar esse plane, se eu fizesse ele de ponto a ponto, ele é prático para algumas coisas, mas para outras ele não funciona. Então, só para revisar, vai para esse ponto. Só para revisar essa aula de movimentação. Quando a gente habilita essa opção, ele sempre vai pedir um eixo, ou no mínimo um eixo, e vai deixar a gente mexer até com 2, mas nunca em 3 eixos, certo? Ele não deixa a gente fazer de ponto a ponto. Então, se eu tiver o snap ligado, ele vai me pedir um eixo para movimentar, ou 2, e vai pedir uma referência, se eu tiver com o snap ligado. Se eu quiser fazer uma movimentação livre no olho, desligo o snap, com a atalho S, e a gente pode segurar no objeto, fazer nossa movimentação em 2 eixos, em um eixo, da maneira que a gente quiser, certo? Mas nunca vai fazer a movimentação nos 3. Se a gente quiser fazer a movimentação de ponto a ponto,
a gente vai ter que destravar o eixo e ligar o snap, porque ele precisa de uma referência de que ponto você quer pegar para qual ponto você quer mover, tá ok? Então eu poderia mover daqui para cá. Então a aula de movimentação é basicamente essa. Quando a gente for mexer com ferramentas de vértice, tem outras dicasinhas mais avançadas ainda, mas que quando eu já estiver dominando essas, elas vão ser bem parecidas e também não vai ter muita dificuldade. A próxima aula a gente já vai mostrar o mirro, e em seguida a gente vai mover a cópia desse pavimento que a gente fizer para o lugar correto aqui. Só voltar a espilar. Até a próxima aula.